Olá, eu sou o professor Flávio Melo e nessa aula iremos abordar orçamento e finanças governamentais, fundamentos e práticas essenciais. Mas antes de falar sobre o orçamento público, primeiro vamos tratar de algumas definições. Ou seja, o que é o orçamento público? O orçamento público é um instrumento de gestão governamental contínuo, dinâmico e flexível, que traduz em termos físicos e financeiros para um determinado período os programas de trabalho do governo. Ou seja, o orçamento público é mais do que um documento contábil, ele é um instrumento de planejamento estratégico que detalha as provisões de receitas e a fixação de despesas do governo para um exercício financeiro. Agora vamos falar sobre os princípios e as principais funções do orçamento público. Os princípios fundamentais do orçamento público é regido por princípios como o princípio da legalidade, que deve ser instituído por lei, o princípio da anualidade, ou seja, válido por um ano. Além deste, o princípio da universalidade, que fixa todas as receitas e despesas, o princípio da unidade, ou seja, é um só orçamento, e, claro, a transparência, que deve ser acessível a toda a população. As principais funções do orçamento público incluem o planejamento das ações governamentais, o controle da execução orçamentária e a avaliação dos resultados da gestão pública, garantindo assim a eficiência e a eficácia dos gastos públicos. O princípio da unidade, ele determina que cada unidade do direito público ela deve possuir apenas um orçamento. Já o princípio da universalidade, ele determina que deve incorporar todas as receitas e despesa do período. Já o princípio da anualidade estabelece um período limitado para que as estimativas de receita e a fixação de despesas públicas. No entanto, existem três tipos de orçamento: o orçamento tradicional, o orçamento base zero e o orçamento por resultado. O orçamento tradicional ele é focado em categorias de despesa baseadas nos valores históricos. Já o orçamento base zero, ele determina uma nova proposta orçamentária, ela deve ser justificada do zero, sem considerar o orçamento de períodos anteriores. Já o orçamento por resultado, ele enfatiza a relação entre os investimentos e resultados, buscando a eficiência e a eficácia da gestão pública. O ciclo orçamentário no Brasil. O ciclo orçamentário brasileiro ele é um processo complexo e composto por três leis principais: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Cabe ressaltar que estas leis elas garantem a continuidade e a coerência na gestão dos recursos públicos. Assim, o ciclo ele é caracterizado como um processo contínuo e dinâmico, onde o Poder Executivo ele planeja e executa o orçamento, e o Poder Legislativo ele discute, aprova e fiscaliza a gestão dos recursos públicos. Isso ocorre de forma simultânea, ou seja, existe o planejamento, que se inicia com a elaboração do plano plurianual, um, um plano que ele é realizado a médio prazo, né, que define as políticas públicas e as metas do governo para os próximos 4 anos. A elaboração, que ela detalha o PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, via de regra, ela estabelece as metas e as prioridades da administração pública para o ano seguinte. E na Lei Orçamentária Anual, que prevê as receitas e as despesas anuais. Enfim, passa para um próximo período, que seria o período de execução, que é onde ocorre a implementação do orçamento com a arrecadação das receitas e as realizações de despesas previstas na LOA. E, por fim, o controle e a avaliação, ou seja, ao longo e após a execução do orçamento, ele é fiscalizado, tanto internamente pelos órgãos governamentais, quanto externamente pelos tribunais de contas e o Poder Legislativo. Ou seja, essa fiscalização ela busca garantir a conformidade com a lei e a eficácia da gestão dos gastos públicos.
Processo legislativo é a aprovação do orçamento. A aprovação do orçamento público ele é um processo democrático vital que envolve o Poder Executivo e o Legislativo, garantindo que as prioridades sejam debatidas e acordadas. Esse processo ocorre em duas etapas: a elaboração da proposta, a discussão e a votação. Ou seja, o Poder Executivo ele elabora a proposta do orçamento do ano anterior, a sua vigência com base na PPA e na Lei de Diretriz Orçamentária. Esta proposta é um documento abrangente que detalha todas as receitas esperadas e as despesas planejadas. A proposta, então, ela é enviada para o Congresso Nacional, onde deputados e senadores discutem, propõem emendas e votam o texto final. Este é um momento crucial para o debate público e a participação dos representantes da sociedade. O controle, a transparência e a participação social. A fiscalização e o envolvimento cidadão são pilares para a boa gestão dos recursos públicos, assegurando que o orçamento ele cumpra seu papel de ferramenta de desenvolvimento social. Esta análise é realizada a partir de algumas perspectivas, como controle interno e externo, transparência ativa e orçamento participativo. O controle interno e externo é realizado por órgãos como o Tribunal de Contas da União, as unidades de controle interno, que exercem a fiscalização dos gastos, né, buscando a legalidade e a eficiência do gasto público. Já a transparência ativa ela é feita por portais públicos, né, disponibilizando dados orçamentários atualizados, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a execução das receitas e despesas realizadas pelo Estado. Já o orçamento participativo é feito pela sociedade civil, que tem a oportunidade de influenciar a definição de prioridades e a alocação de recursos, fortalecendo assim a democracia e, claro, a governança dos gastos públicos, levando em consideração a participação social. Os instrumentos de gestão de responsabilidade fiscal são instrumentos, né, para garantir a saúde financeira do Estado. São utilizados diversos instrumentos que visam o equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas. Entre esses, regra de ouro, reserva de contingência e lei de responsabilidade fiscal. Regra de ouro, ela proíbe que o governo contrarie novas dívidas para financiar despesas correntes, garantindo que o endividamento ele seja apenas para investimentos. Reservas de contingência é uma dotação orçamentária para imprevistos, eventos inesperados, protegendo o orçamento contra choques financeiros. Esses são recursos que são arrecadados, né, previstos por lei e que é destinado uma parte desse recurso para algum eventual imprevisto. Já o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com metas e limites para gastos e endividamentos. Relatórios e prestação de contas. A prestação de contas é fundamental para a transparência e a legitimidade da gestão pública, permitindo que a sociedade acompanhe de perto o uso dos recursos. Entre esses relatórios estão o relatório resumido da execução orçamentária, que é publicado bimestralmente, detalhando as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, e o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral e apresenta informações mais aprofundadas sobre as despesas com pessoal e dívida pública. Os desafios atuais e as tendências em finanças públicas. As finanças públicas enfrentam uma série de desafios contemporâneos, ao mesmo tempo em que novas tendências surgem para modernizar a gestão. Entre estas, o ajuste fiscal e a dívida, novas tecnologias, né, para garantir a transparência e a participação cidadã. Assim, o orçamento público ele transcende sua função meramente financeira, revelando-se como uma poderosa ferramenta de planejamento social e justiça capaz de moldar o futuro de uma nação. Agradeço pela atenção de todos e a seguir algumas referências que foram utilizadas. Obrigado.